Olá, Edson Valeriano, ministro sênior da Igreja Batista Monte Oreb, em São Paulo, capital. Compartilho neste momento o texto de Romanos, capítulo 12, lendo o verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um apelo a um servir racional, numa primeira abordagem de parte deste texto. O texto em si é um profundo apelo arrancado do íntimo mais profundo do apóstolo Paulo, com este apelo, tentando ele também atingir, alcançar o mais profundo do coração dos seus leitores, a quem ele dirigiu em primeira mão na época em que escreveu, ou seja, aos cristãos que viviam em Roma. Roma, cidade devassa, cidade pecadora e população afeita aos mais inomináveis bacanais. E Paulo tinha essa preocupação que os recém-convertidos ao cristianismo pudessem se distinguir desse modo, esta forma de viver. O seu apelo tem base de fundo, primeiro, nos capítulos anteriores, capítulo 9, capítulo 10 e o capítulo 11. No capítulo 9, Paulo externou a sua profunda tristeza pela incredulidade do seu povo, os judeus, pois do fundo do seu coração, o seu desejo era que os seus patriotas também entendessem e aceitassem a pessoa do Cristo e o seu sacrifício. Mas no capítulo 10 ele pontua que os judeus rejeitaram a justiça de Deus em Cristo, rejeitando não somente o Cristo, mas também os seus ensinamentos e as suas boas novas de salvação. No capítulo 11, ele mostra que um dia os judeus irão se converter. Portanto, ele alimentava a certeza no seu coração de que seu povo um dia realmente iria quedar-se ao Cristo. E de fato isto, a Bíblia o afirma,
que irá acontecer. Por esta razão, no final do capítulo 11, ele extravasa a sua alma em louvor, em gratidão pela profundeza de Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, que não o deixou e não deixa desistir de buscar e salvar todo ser humano onde quer que se encontra. E no capítulo 12, então, ele lança esse apelo profundo aos seus leitores, que também a nós é dirigido. Começando o verso 1, ele coloca: rogo-vos, pois é uma conjunção conclusiva, que tem também o sentido de, portanto, em razão disto, por isso que acabei de falar e externar no capítulo 9, 10 e 11, é que eu lanço o meu apelo a vocês. E baseia-se: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Há versões que rezam: rogo-vos pela compaixão e misericórdia de Deus. A compaixão, a misericórdia é a piedade que Deus tem do ser humano. Deus tem dó de nós. E Deus não deseja que ninguém se perca, mas que o aceite e o sirva com racionalidade. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 22, lá diz: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Mateus capítulo 9, o verso 27, registra dois cegos clamando a Jesus por misericórdia. E Cristo se queda e os atende. No mesmo Evangelho, capítulo 15, o verso 22, encontramos a mulher cananeia, que nem judia ela era, clamando por misericórdia por sua filha. E o Senhor se queda em atender com a sua misericórdia e o seu favor. Prosseguindo no mesmo verso, pela compaixão de Deus, ele roga que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse apelo a apresentar é um apelo ao voluntariado. Deus deseja usar o ser humano para conduzir a sua obra, e ele faz um apelo ao seu povo redimido pelo seu sangue. Mas é um sacrifício vivo, voluntário, pelo que Deus é, não uma barganha com Deus, pelo que Deus representa em Cristo Jesus, que nos alcançou e que nos sustenta e nos mantém. Santo, separado, dedicado somente a Ele e por Ele, pelo que Ele é. Porque Ele pede
ele requer não somente bens pecuniários, porque em Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nele há. E o apelo dele continua ainda se apresentando, para que experimentemos a boa vontade de Deus. Mas esse apresentar e servir deve ser agradável. Agradável a Deus. E somente a Deus. A única pessoa que é digna de agradar do nosso culto, do nosso serviço, do nosso envolver na sua causa, a única pessoa que precisa gostar, se agradar, é Ele, o Pai. Ninguém mais. O culto que você apresenta, que eu apresento, o servir que você apresenta, que nós apresentamos, é a Ele. Não é para o vizinho gostar ou você próprio gostar. Pergunte: o Senhor está se agradando do meu servir? Apresente-se a Ele com os seus bens culturais, com a sua profissão. Você é um professor, uma professora, apresente servindo a Ele com a sua profissão. É um advogado, é um médico, ou qualquer outra profissão, sirva-o com o dom que Ele te deu. Ele quer você, a sua pessoa, a minha pessoa, para usar para sua honra e glória na condução do seu plano para o mundo. No verso 2, ele coloca: não vos conformeis a este mundo. O termo no original significa: não assumais a forma deste mundo. Não siga o seu padrão. Não siga os seus valores. Antes, pelo contrário, transformai-vos. O verbo transformar é o mesmo que deu a origem à palavra metamorfose. Transformar o meio onde vive, como também o seu espírito transformou a sua própria vida, transformando-o em um filho de Deus, em uma filha de Deus, em uma serva útil ao seu reino. E somente desta forma é que estamos nos aquecendo a um apelo racional. Mas como transformar? No verso 2 ainda: pela renovação da vossa mente. Busque instrução que eu faça crescer no espiritual. Busque instrução que o faça crescer no servir ao próximo. Como sempre coloco, só há uma forma de servir a Deus, que é servindo ao próximo. Servindo a sua igreja, o seu corpo, servindo a comunidade, colocando-se em disponibilidade para ser útil, instrumento transformador do meio, do ruim para o bom, do pior para o melhor. Seja uma bênção. E concluindo o verso 2, para que experimenteis a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. João 4:24, Jesus conversando
com a mulher samaritana, ele disse a ela: Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, pelo que Deus é, pelo que sua obra é, pelo plano que Ele tem para você, pelo plano que Ele tem para o nosso planeta e universo. Você faz parte da solução. Exerça, portanto, o seu papel e seja uma bênção, pelo que Deus é e pelo plano que Ele tem para você, para mim, para nós. Amém? Curta, inscreva-se em nossos canais, compartilhe e coopere com este ministério. Que o Senhor nos abençoe. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus.